Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui para mais uma aula da nossa geografia e eu queria começar pedindo desculpa para vocês, tá? Uma aluna me informou que aquela atividade que eu estava corrigindo ontem, ela não tinha sido passada. Essa confusão foi feita porque, como eu já tinha dado o conteúdo, normalmente eu passo as atividades, porém naquela de ontem, a atividade de vocês, né? Vocês estavam ainda em semana de avaliação, então eu não passei a atividade para não sobrecarregá-los, tá certo? Então, para quem não fez, faça e na próxima correção de atividades eu tenho certeza que vai estar todo mundo com elas bem feitinhas, tá? Gente, vamos lá. Vamos agora prosseguir aqui. Vamos falar hoje sobre a União Europeia, tá? Sobre esse bloco econômico que surgiu na Europa a partir de 1957. Antes de eu falar da União Europeia em si, eu quero explicar para vocês alguma coisa sobre os graus de integração, que é um bloco econômico. Um bloco econômico é quando a gente junta os países numa integração econômica, diminuindo ou eliminando barreiras comerciais para facilitar a troca de produtos e serviços. É tipo quando você vai fazer isso para quê? Para pegar países de uma mesma região que têm economias complementares, que têm economias que são parecidas, que são que produzem coisas que interessam ao outro, que fazem muito comércio, fazendo com que a região se desenvolva como um todo. É como se fosse assim: meu país produz carne e o seu país produz feijão. O meu país é ruim de produzir feijão, o seu país é ruim de produzir carne. Então, em vez de eu tentar fazer feijão ruim, é melhor focar em fazer carne e você focar em fazer feijão. E a gente vende esse produto um para o outro sem impostos de importação. Todo produto importado, ele tem um imposto sobre ele. Mas quando você tem um bloco econômico, você geralmente elimina essas barreiras, que inclusive é o primeiro estágio de integração, a criação de uma zona de livre comércio, onde você vai ter as barreiras de alfandegárias, as barreiras de taxas eliminadas. Você vai retirar essas taxas de importação para que o produto ele chegue com um valor mais competitivo, como se fosse um valor nacional. Isso é bom para os países. A união aduaneira é o segundo estágio, quando você faz o acordo do seguinte: já que nós somos um bloco, tudo que vier de fora vai vir igual para nós dois. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque se você não faz isso, um dos países pode se aproveitar, importar um produto barato e vender mais caro para o seu vizinho. Então a União Aduaneira diz o seguinte: todas as nossas taxas de importação são iguais para os outros países. Então, se você fizer um acordo, esse acordo vale para mim também. O terceiro grau de envolvimento é o mercado comum. No mercado comum há uma livre circulação de pessoas, de mercadorias, de serviços. Então as empresas elas podem se situar em qualquer local daquele país, qualquer país daquele bloco, como se fosse local, como se fosse um lugar, como se tivesse todo mundo no seu próprio país de origem. Isso faz com que a economia ali circule muito bem. E por último, o último estágio da integração econômica é a união econômica e monetária, quando você tem a criação de um banco central, quando você tem a criação até de um governo central dessa união e com a criação muitas vezes da moeda única. O único bloco do mundo que chegou nesse estágio é justamente a União Europeia, que surgiu a partir da Benelux, que foi aí o primeiro grau de integração entre a Bélgica, os Países Baixos e Luxemburgo, para criar ali um comércio entre esses países. Posteriormente, em 1957, que é a primeira integração maior, você tem a junção da Benelux com Alemanha, França e Itália, criando a comunidade do carvão e do aço. Isso foi um passo importantíssimo, não só para a economia europeia, mas a ideia aqui era promover e manter a paz na Europa. Lembre-se que até 1945 a Europa estava em guerra. A gente teve a Primeira Guerra Mundial, o período entre guerras e a Segunda Guerra Mundial. E os países inimigos se juntando, como França e Alemanha, para fazer com que a produção de aço, que é algo essencial na guerra,
fosse compartilhada, fazia com que eles não só se tornassem mais aliados, mais juntos, só que isso permitia também que eles controlassem essa produção militar. Então a União Europeia também tem como objetivo promover a paz na Europa. E veja que a União Europeia ela vai avançando com os anos. Em 1973 nós temos a entrada de países como Dinamarca, Reino Unido e Irlanda, e você cria a chamada Europa dos Nove. Em 1981 você tem a entrada da Grécia e em 86 da Espanha e de Portugal, criando a Europa dos 12. E ela vai se expandindo aí em 95, entrando mais 3 países, em 2004 entrando mais 7 países, e os últimos países a entrarem foram a Romênia e a Bulgária em 2007, tá? Totalizando 27 estados que formavam a União Europeia. Porque um desses estados saiu, a gente vai falar disso já já, tá? Então a União Europeia hoje, ela é basicamente formada por todos esses estados, exceto o Reino Unido, que saiu da União Europeia. A União Europeia é um bloco econômico que tem muito sucesso, tá? Muito sucesso financeiro, econômico. Se a gente considerar os países da Europa hoje isolados, eles não fazem mais frente aos Estados Unidos e à China. Só que a Europa como um bloco, se a Europa fosse um país, ela seria a segunda maior economia do mundo. Então a Europa unida, ela bate muito de frente economicamente. Só que a Europa nunca foi um consenso. Muitos países nem quiseram entrar, como é o caso da Suíça ou o caso da Noruega, por diversos fatores. E nem todos os países aderiram à zona do euro, como é o caso do Reino Unido. Por quê? O problema é o seguinte: quando um bloco ele começa a ficar muito grande, você começa a juntar economias que não são mais tão parecidas assim. Então você tem economias aqui muito ricas como a Alemanha, França e Reino Unido e Itália, com economias que são mais fracas, como a Hungria, como a Bulgária, como a Romênia. E isso começa a criar umas pessoas que são chamadas lá de eurocéticos, tá? Pessoas que são céticas, que não acreditam nessa unificação. E depois de 2008, com a crise dos PIGs, P-I-I-G-S, Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha, na grafia em inglês, S de Spain, tá? Então, com a crise desses países, a Europa começa a ser contestada, a União Europeia começa a ser contestada. Por quê? Porque o pessoal olha e faz assim: poxa, nós, países ricos, Alemanha, França, Reino Unido, estamos sustentando esses países pobres, porque na política econômica europeia você tem um fluxo de dinheiro indo para desenvolver esses países. A ideia é muito boa, é de no futuro esses países terem economias parecidas, mas muita gente não está pensando nesse futuro, pensa no atual e diz assim: eu não quero sustentar esse país menos desenvolvido, eles que se virem, eu estou perdendo com isso, eu estou dando dinheiro para esse pessoal e eles gastam. E o que é que aconteceu nessa crise? Foram adotadas medidas de austeridade, ou seja, economia de gastos públicos para os países que estavam em crise. Isso gerou revoltas até dentro desses países, mesmo eles recebendo dinheiro. Então, começaram a dizer assim: a União Europeia está por cima do Estado Nacional, ela está suprimindo a autonomia das nações. Então a União Europeia não é mais tão boa, tá? E a gente vê aí que muitos países nunca entraram nessa zona do euro, não só o Reino Unido, mas Suécia, Romênia, Bulgária, Hungria, ainda mantiveram a sua moeda. Por quê? Porque o euro, ele não é uma moeda tão boa para economias ruins, como é o caso aí de Polônia, da Tchequia, da Romênia, da Hungria, porque o euro ele é uma moeda muito valorizada. Então, quando você exporta com sua moeda mais cara do que o dólar, você ganha pouco. Mas para países como o Reino Unido, é o contrário. A moeda britânica é mais valorizada ainda do que o euro. Então, para eles, era bom, porque o Reino Unido ele é um país que importava muita coisa da Europa com os custos mais baixos. E o fim, né, o que mostra, né, a vontade, né, que esse bloco ele não tem tanto sucesso assim, é justamente o chamado Brexit, que foi a saída do Reino Unido, né, da
União Europeia, saída da Grã-Bretanha da União Europeia, BR de Grã-Bretanha e exit de saída. Isso aconteceu a partir de um plebiscito em 2014, onde a população votou pela saída da União Europeia e foi consolidado agora em 2020 a partir de um acordo para que o país deixasse o bloco. Isso pôs em xeque o sucesso desse bloco econômico, que apesar de ser notório, sempre foi bastante controverso, como a gente viu, e tem questões aí muito grandes envolvendo todo esse processo, tá certo? Então, blocos econômicos são vantajosos, mas tem muitos problemas envolvidos, como essas diferenças econômicas. Então, os países pobres de um bloco econômico acusam os ricos de exploração e de vantagem, e os países ricos vão acusar os países pobres de serem subsidiados, de serem mantidos a partir desta economia, tá certo? Gente, por hoje é só. Beijo enorme para todos vocês e até a próxima aula, tá? Tchau!